Existe um véu entre o que vemos e o que realmente é, entre a ilusão e a verdade, entre quem somos e quem podemos nos tornar. A jornada do despertar começa dentro de nós. Aqui, exploramos a espiritualidade, buscamos o autoconhecimento e trilhamos o caminho para um propósito maior. Se você sente que há algo além do que os olhos podem ver, você está no lugar certo. Bem-vindo ao canal Além do Véu. Você já se perguntou o que aconteceu com as mulheres que se apaixonaram perdidamente por anjos rebeldes, escolhendo o amor proibido em vez de seguir as leis divinas? A história, oculta nas antigas escrituras, revela como o poderoso arcanjo Miguel, braço direito de Deus, aplicou um castigo tão severo a essas mulheres que até hoje suas almas atormentadas ecoam nas lendas. Foi uma punição que transformou para sempre não só suas existências, mas também o destino da humanidade após o grande dilúvio. Embora muitos conheçam a história do dilúvio, poucos sabem os detalhes sombrios da vingança celestial que se seguiu, especialmente contra aquelas que se entregaram aos seres de luz caídos. Porque Miguel, conhecido por sua justiça implacável, decidiu transformar essas mulheres em criaturas amaldiçoadas. Como elas reagiram quando o executor celestial anunciou sua sentença? A verdade é que o arcanjo as considerava tão culpadas quanto seus maridos celestiais. Embora seduzidas por seres superiores, essas mulheres haviam feito uma escolha consciente de se rebelar. Como comandante das legiões celestes, Miguel não poderia permitir que tal corrupção passasse impune, mesmo após as águas purificadoras do dilúvio. Para ele, a salvação da humanidade futura dependia de um exemplo de justiça que ecoasse por toda a eternidade. Muito antes do grande cataclismo, no alto do céu, os anjos serviam fielmente ao seu propósito divino. Com graça e poder inigualáveis, esses seres de luz mantinham a ordem cósmica. O arcanjo Miguel liderava com firmeza. Sua espada flamejante simbolizava a justiça que nunca vacilava. Foi por isso que, ao perceber os primeiros olhares cobiçosos de seus irmãos para as filhas dos homens, Miguel os advertiu severamente. Nenhum bem virá disso, declarou com voz de trovão durante uma assembleia celestial. Nosso lugar é servir ao Criador, não nos misturarmos com sua criação, disse ele com a autoridade que só um arcanjo poderia ter. Suas palavras, potentes e claras, não foram suficientes para deter o desejo crescente nos corações de seus companheiros. Miguel observava com preocupação crescente, enquanto o brilho celestial de seus irmãos se apagava a cada olhar voltado para a terra. Ele reportava incessantemente ao trono divino, mas tinha ordens para aguardar. O livre-arbítrio, até para os anjos, era um princípio sagrado. Nas noites em que as estrelas brilhavam mais intensamente, Miguel pairava sobre a atmosfera terrestre, vigilante como um guardião incansável, testemunhando o início do que seria a maior tragédia cósmica desde a criação. Estão se aproximando do ponto sem retorno, informou ao Conselho Celestial, sua aura pulsando com inquietação. Seus pensamentos estão cada vez mais distantes de nossos propósitos divinos. Outros arcanjos sugeriram uma intervenção imediata, mas Gabriel, o mensageiro, lembrou a todos: nem mesmo eles estão além da misericórdia se escolherem retornar. Eles estão se aproximando do ponto sem retorno, informou ao Conselho Celestial, sua aura pulsando com uma preocupação que refletia toda a gravidade da situação. Seus pensamentos, antes dedicados à ordem divina, estavam agora cada vez mais distantes do propósito celestial. E enquanto os outros arcanjos sugeriam uma intervenção imediata, Gabriel, o mensageiro, com sua serenidade habitual, lembrou a todos: nem mesmo eles estão além do alcance da misericórdia, se escolherem retornar. Miguel, embora relutante, concordou:
porém, com seu olhar penetrante e decidido, preparou suas legiões para o que estava por vir. A misericórdia tem limites, disse ele com uma voz que reverberava como um eco nos céus, especialmente quando o que está em jogo é a própria criação. Ele designou sentinelas para vigiar os anjos que começavam a se perder, com uma precisão meticulosa, anotando cada transgressão, cada olhar demasiado prolongado, cada suspiro de desejo proibido. Quando o inevitável aconteceu e os anjos caídos desceram à terra em busca das mulheres que haviam cativado, Miguel reuniu seus mais leais soldados, seus olhos brilhando com pesar. Preparem-se, ordenou, sua voz carregada de uma tristeza sombria. Em breve, seremos chamados para limpar a sujeira que nossos irmãos estão prestes a criar. Na terra, o encontro entre anjos e mulheres humanas foi como fogo atingindo gasolina. Não havia competição justa. As mulheres, embora belas e inteligentes pelos padrões humanos, não tinham defesas contra seres que podiam materializar seus mais profundos desejos. Cada gesto angelical, cada promessa sussurrada, era feito com a precisão de um mestre sedutor, projetado para cativar aquelas que já estavam atraídas pela luz sobrenatural. Miguel, do seu posto celestial, observava com olhos atentos. Ele documentava cada transgressão, registrando cada nome, cada rosto, cada escolha. Para ele, essas mulheres não eram vítimas inocentes. Elas haviam visto o brilho divino nos olhos dos anjos, e ainda assim escolheram o caminho proibido, conscientes de sua decisão. As esposas dos anjos caídos cantando em uníssono, relembrando sua glória perdida, suas vozes se unindo em um lamento que atravessa o tempo. Nesses raros momentos, Miguel permite que seus cantos atravessem as barreiras dimensionais, chegando aos ouvidos de seus maridos aprisionados nas profundezas da terra, como sonhos perturbadores, um lembrete do preço da rebeldia. O arcanjo Miguel, após cumprir sua missão de purificação, voltou seus olhos para outras batalhas celestiais, mas nunca esqueceu as esposas dos anjos caídos. Para ele, elas representavam um lembrete constante de como até os seres mais poderosos, os mais luminosos, podiam cair quando o desejo superava o dever. O fato de essas mulheres terem desafiado as leis divinas não era algo que Miguel pudesse simplesmente deixar para trás. Cada uma delas, em sua escolha de amor proibido, tornava-se uma marca na história cósmica da humanidade e da criação. Os textos de Enoque, preservados em fragmentos ao longo dos séculos, sugerem que Miguel mantém um registro especial, um livro encadernado em escamas de sereia, onde a história completa dessa tragédia celestial é meticulosamente documentada. Esse livro, dizem os místicos, só será aberto no fim dos tempos, quando todos os segredos ocultos da humanidade e do cosmos forem finalmente revelados. É um artefato que carrega o peso da condenação e da justiça divina. E em raras tempestades violentas, marinheiros relatam vislumbrar uma figura alada, pairando sobre as águas. Dizem que, nas madrugadas de ventos ferozes, Miguel observa silenciosamente, garantindo que sua sentença continue sendo cumprida. Nas profundezas insondáveis dos oceanos, as sereias continuam sua existência solitária. Suas vozes, como ecos distantes, presas ao castigo eterno. Embora sua beleza imortal nunca tenha diminuído, ela não é mais uma bênção, mas uma prisão. Quando a lua cheia brilha sobre as águas, algumas sereias se reúnem para, em silêncio, lembrar o que um dia foram. Mulheres amadas por anjos antes que Miguel selasse seu destino. Eles agora são símbolos do preço pago por desafiar as ordens cósmicas. Os anjos fiéis, que testemunharam a punição implacável de Miguel, aprenderam a lição mais dolorosa. Nem o amor mais forte,
pode justificar a desobediência às leis divinas. Esta verdade foi gravada em suas almas, para que nunca se esquecessem dos perigos da rebeldia. E assim, a punição das esposas dos anjos caídos se tornou uma história contada de geração em geração, ecoando através dos tempos, carregada nas correntes marítimas pela melodia torturada das sereias. Porém, a história não terminou ali. Ao longo dos séculos, Miguel designou certos humanos sensíveis para registrar os fragmentos dessa história, para garantir que a lição nunca fosse esquecida. Poetas, escritores e artistas, muitas vezes em êxtase ou perturbação, receberam sonhos vívidos sobre as sereias, seus olhos atraentes e almas atormentadas. Essas visões inspiraram obras que advertem sobre a beleza que esconde perigo, sobre o amor que pode ser uma armadilha fatal e sobre as fronteiras entre os mundos que, se cruzadas, trazem consequências eternas. Esses humanos sensíveis tornaram-se canalizadores da justiça divina de Miguel, compartilhando a sabedoria oculta que ele não poderia revelar diretamente. Miguel, o vigilante, continuava a trabalhar, mesmo nos lugares mais remotos do mundo, garantindo que as sereias jamais fossem esquecidas, que seu castigo permanecesse como uma advertência eterna. As vozes de suas canções, algumas ainda alcançando as estrelas, nunca deixariam os corações humanos em paz, lembrando-os do que acontece quando a tentação atravessa as linhas sagradas entre mundos, sua glória perdida. Em momentos raros, o arcanjo Miguel permite que seus cantos atravessem as barreiras dimensionais, chegando como sonhos perturbadores aos seus maridos aprisionados. Um lembrete do preço da rebeldia. Miguel, tendo cumprido sua missão de purificação, voltou sua atenção para outras batalhas celestiais. Mas ele nunca esqueceu as esposas dos anjos caídos. Para ele, elas eram um lembrete constante de como até os mais fortes podem cair quando o desejo supera o dever. Os textos de Enoque, preservados em fragmentos através dos séculos, sugerem que Miguel mantém um registro especial, um livro encadernado em escamas de sereia, onde ele documenta a história completa dessa tragédia cósmica. Esse livro, dizem os místicos, será aberto apenas no fim dos tempos, quando todas as histórias ocultas serão finalmente reveladas. Em raras tempestades violentas, marinheiros relatam vislumbrar uma figura alada pairando sobre as águas, observando, assegurando que sua justiça nunca se apague. Elas estão proibidas de se reunir, explicou Miguel a seus subordinados, sua voz firme como a pedra. Quando mais de 3 sereias se encontram, seus poderes combinados podem abrir portais temporários para as prisões de seus amantes angelicais. Quando os anjos caídos tentavam se comunicar com elas, de suas prisões nas profundezas da terra, Miguel bloqueava pessoalmente essas tentativas. Em raras ocasiões, durante alinhamentos celestiais específicos, as barreiras enfraqueciam, e Miguel, com grande esforço, precisava intervir diretamente, fechando qualquer possibilidade de comunicação. A separação é parte da punição, Miguel explicava aos anjos sob seu comando, sua voz ressoando com autoridade. Essa distância será eterna, assim como a culpa de suas ações. Eles escolheram um amor proibido, uma paixão que sobrepôs o dever divino, e agora nem mesmo a memória desse amor lhes era permitida. A condenação era completa, não apenas no corpo, mas na alma, uma extinção de tudo o que poderia lembrá-las da humanidade que uma vez tentaram ultrapassar. Em certo momento, um jovem guarda, ainda imerso nas ideias puras do céu, questionou a severidade da punição. Mestre, não foi o amor que os motivou? E não é o amor a maior das virtudes celestiais? Miguel olhou para o jovem com olhos profundos e cansados.
olhos que haviam visto o nascimento do universo e a queda dos anjos. O verdadeiro amor não destrói, não corrompe, disse ele, com uma calma imutável. Não coloca desejos pessoais acima da ordem divina. O que elas sentiram não foi amor, continuou ele, sua voz grave e cheia de história. Foi o desejo de possuir, de conquistar, de transcender os limites que foram designados a elas. O amor, verdadeiro amor, jamais faria isso. O que elas conheceram foi o orgulho disfarçado de paixão. Para garantir que tal corrompimento não se repetisse, Miguel inspirou lendas e histórias em cada cultura marítima. Surgiram contos sobre mulheres aquáticas de beleza fatal, cuja sedução levava à morte. Essas histórias serviam como vacina contra a tentação que quase destruiu o mundo. Um alerta eterno de que algumas paixões não são para os mortais. Com o passar dos séculos, Miguel notou algo que não havia previsto. As sereias começavam a desenvolver sentimentos que não estavam em seus destinos. Algumas mostravam genuína tristeza pelos homens que caíam em suas armadilhas. Outras, mais surpreendentemente, desenvolviam uma curiosidade, um fascínio pela civilização humana que observavam de longe, tentando compreender o que haviam perdido. Miguel observou isso com uma mistura de curiosidade e cuidado. Talvez, ele pensou, fosse parte da justiça divina. Manter nelas a humanidade que haviam tentado transcender seria agora o verdadeiro tormento eterno. Mas isso não significava que estavam livres de seu castigo. Pelo contrário, a humanidade delas nunca se apagaria, nunca poderia ser extinta. Alguns textos antigos sugerem que, uma vez por século, Miguel visita, pessoalmente, cada sereia. Ele oferece uma última escolha: arrependimento sincero em troca de libertação final. Porém, poucas aceitam. A esperança de que poderiam, um dia, se reunir com seus amores angelicais as prende à sua transgressão. O orgulho ou a dor da perda continuam a mantê-las presas à eternidade. Uma dessas visitas foi narrada em fragmentos de textos encontrados perto do Mar Morto. Miguel se dirigiu até as profundezas do Oceano Índico, onde encontrou Nama, que já havia testemunhado milênios de mudanças no mundo humano. 3.000 anos se passaram, disse Miguel. Você viu impérios nascerem e morrerem. A humanidade que você corrompeu floresceu novamente. Está pronta para reconhecer seu erro? Nama, cuja beleza hipnótica ainda perdurava apesar do peso dos séculos, respondeu com uma voz que fazia até as correntes marinhas se curvarem ao seu redor. Meu único erro foi amar alguém que vocês não aprovaram. Prefiro a eternidade em minha forma atual do que negar o que senti. Miguel assentiu, sua expressão marcada pela tristeza antiga, mas sem vacilar. Então, continuará como está, até o fim dos tempos. Nama, com um leve suspiro, fez uma pergunta que cortou o silêncio como uma lâmina afiada. E Samyaza? Ela perguntou, mencionando o nome de seu amante angelical pela primeira vez em milênios. Ele também recebe visitas suas? Miguel, com um olhar firme e imperturbável, respondeu: seu destino não é sua preocupação, mas saiba que sua punição é muito mais severa que a sua. Ao longo dos milênios, enquanto a humanidade reconstruía sua civilização, as sereias permaneceram como uma lembrança constante da punição de Miguel. Suas canções melancólicas, impregnadas com a dor de um amor que desafiou as leis divinas, se espalharam pelo mundo como símbolos de desejo proibido e suas consequências eternas. Em certas noites, quando a lua cheia toca o mar com sua luz prateada, dizem que é possível ouvir um coro distante. Agora serão criaturas divididas entre mundos, ele explicou, nem humanas, nem celestiais, não pertencendo completamente à terra, nem ao mar. Ele observou o sofrimento delas, seus corpos transformados,
mas seus corações ainda com o peso da escolha que fizeram. Como ousaram alcançar o divino, agora permanecerão para sempre no limiar, concluiu Miguel, nunca pertencendo completamente a lugar algum. Cada uma das mulheres transformadas recebeu um aspecto distinto, refletindo a natureza única de sua transgressão. As lágrimas invisíveis de Miguel caíam enquanto ele observava, implacável, a punição divina se desenrolar diante de seus olhos eternos. Aquelas que haviam usado sua beleza para seduzir foram transformadas em criaturas de deslumbrante perfeição, mas com detalhes perturbadores que refletiam a monstruosidade de suas almas corrompidas. Suas belezas agora eram armadilhas, escuras e fascinantes, como espelhos que atraem e, ao mesmo tempo, devoram. As que haviam buscado o conhecimento proibido, por sua vez, receberam vozes carregadas de uma sabedoria imensurável, mas que possuíam o poder de enlouquecer aqueles que ousassem escutá-las, como veneno disfarçado de cura. Entre as transformadas, 7 receberam destinos especiais, um mais cruel que o outro. As mulheres que haviam formado o Conselho das Esposas, sob a liderança de Nama, receberam punições diferenciadas. A primeira foi condenada a se tornar guardiã das profundezas mais sombrias do oceano, onde o brilho da luz nunca mais tocaria sua pele, uma prisão eterna nas águas geladas e escuras, sem nunca poder ver o sol novamente. A segunda foi enviada para os recifes de coral, um lugar de beleza estonteante, mas onde a curiosidade era fatal. Ela estava condenada a viver rodeada pela perfeição, mas jamais podendo tocá-la sem destruí-la, como uma flor que murcha ao ser tocada. A terceira tornou-se o espírito das tempestades marinhas, uma força incontrolável que poderia devastar tudo em seu caminho, mas incapaz de encontrar paz, perambulando entre os ventos e as águas revoltas, eternamente em guerra com sua própria natureza. A quarta foi transformada em protetora dos naufrágios, destinada a testemunhar o sofrimento humano em sua forma mais desesperadora, mas sem poder interferir ou ajudar completamente aqueles que afundavam em suas tragédias. A quinta recebeu o dom de ver o futuro, mas com um terrível preço. Ela jamais poderia alterar o que visse. O poder de prever o que viria, sem poder fazer nada para impedir ou mudar o destino. A sexta foi dotada da capacidade de curar, mas com uma maldição. Ela só poderia curar as feridas que causasse a si mesma, tornando sua cura tanto uma bênção quanto uma tortura, porque cada ato de reparo exigiria sofrimento contínuo. E então havia Nama, a líder, a mais orgulhosa. Sua punição foi a mais terrível de todas. Ela foi condenada a carregar uma memória perfeita de tudo que havia perdido, sem possibilidade de esquecimento. Ela teria que reviver, eternamente, cada momento de sua queda e de sua perda, sem jamais poder se libertar da dor. Miguel observava a metamorfose delas com um semblante impassível. Alguns dizem que uma única lágrima escorreu de seus olhos celestiais. Mas ele manteve o silêncio, como o observador da justiça divina. Que sua punição sirva de exemplo, declarou finalmente. Alguns amores são proibidos por razões que vão além da compreensão humana. Com essas palavras, ele se voltou para Starhar, cuja transformação parecia menos agonizante do que a das outras, um sinal de sua contrição sincera. Você demonstrou arrependimento, disse Miguel, seu olhar mais suave. Por isso, terá permissão para salvar um navegante para cada 10 que atrair para a morte. É o máximo de misericórdia que posso oferecer. As sereias, agora espalhadas pelos oceanos recém-formados, estavam condenadas a vagar eternamente. Algumas, como Starhar, receberam uma oportunidade de redenção parcial. Elas habitavam perto das costas, onde ocasionalmente poderiam salvar marinheiros, como uma última chance de expiar seus pecados.
uma troca, um gesto de salvação para cada alma que elas atraíssem para a destruição. Mas outras, como Nama, foram banidas para as profundezas mais escuras, onde sua beleza e raiva se transformaram em uma presença de terror absoluto, não mais atraindo, mas amedrontando, desintegrando qualquer esperança que ousasse se aproximar. Miguel designou anjos vigilantes, conhecidos como os observadores dos abismos, para monitorar as sereias. Esses anjos registravam meticulosamente cada interação entre as sereias e os humanos, enviando relatórios regulares a Miguel, assegurando que a punição fosse cumprida. Os gritos dos nefilins, mesmo com sua força extraordinária, eventualmente se silenciaram sob as ondas impiedosas. Miguel assistiu, imóvel, enquanto as mães nefilins tentavam desesperadamente manter seus filhos gigantes acima das águas, suas forças sobre-humanas, finalmente encontrando um adversário que não podiam vencer. Viu as esposas dos anjos, completamente devastadas, clamando para seus maridos prisioneiros, implorando por intervenção, uma intervenção que jamais viria. O arcanjo permaneceu impassível, sua presença uma rocha sólida no mar de destruição. Alguns textos antigos sugerem, no entanto, que lágrimas invisíveis caíam de seus olhos eternos, como se a dor de sua missão fosse demais, até mesmo para ele. Em conselho com outros arcanjos, Gabriel, Rafael e Uriel, Miguel discutiu o destino final das esposas sobreviventes. Elas não podem simplesmente morrer, explicou, a voz grave e cheia de peso. Precisam ser mantidas para testemunhar, para sentir o peso de sua transgressão ao longo das gerações. A punição delas será o olhar eterno sobre a destruição que causaram. Sua transgressão exige uma lição que ecoe por todas as gerações, disse Miguel, com a voz pesada como a rocha. Rafael, o curador, sugeriu uma abordagem mais suave. Elas foram seduzidas por seres muito superiores a elas, argumentou, sua voz suavizando a dureza do momento. Talvez o esquecimento seja a punição suficiente, sugeriu, sua expressão refletindo uma visão mais misericordiosa. Mas Miguel balançou a cabeça lentamente, seu olhar fulgurante refletindo a gravidade de sua missão. O esquecimento não ensina, disse ele, com firmeza, as palavras ecoando como trovões. Ele olhou para os outros arcanjos, seu olhar imponente, e continuou. Precisamos de algo que sirva como um aviso, algo que perdure através dos séculos, para que nenhuma alma se perca da mesma maneira. Foi então que Uriel, com sua sabedoria imensa, propôs uma solução sombria, mas necessária. Que se tornem símbolos vivos da sedução perigosa, disse ele, sua voz penetrante. Que se tornem o lembrete de como o desejo pode corromper, de como o brilho celestial pode cegar até mesmo os mais puros. Gabriel, sempre pragmático, concordou com a proposta, e a sentença foi selada nas estrelas. Quando as águas recuaram finalmente, revelando um mundo devastado, mas livre da corrupção anterior, o momento do castigo chegou. Miguel desceu com uma glória terrível. Sua luz era tão intensa que fez as mulheres caírem de joelhos diante dele. O ar parecia pesar com a pressão divina enquanto ele proclamava, sua voz ressoando com o poder de uma sentença irrevogável. Contemplem o mundo que ajudaram a destruir. Sua voz reverberou até os confins do horizonte, como se o próprio universo estivesse ouvindo a sentença do céu. Algumas das mulheres choravam, desesperadas, implorando perdão, seus corações agora dilacerados pela enormidade do erro que haviam cometido. Outras, como Nama, se mantinham desafiantes, seu orgulho ainda inflamado, mesmo diante do julgamento divino. Qual será nossa punição? Perguntou Starhar, uma das poucas a demonstrar arrependimento genuíno. A morte seria misericordiosa,
mas suspeitamos que não será tão simples, completou, sua voz tremendo com o medo do desconhecido. Miguel assentiu, seus olhos implacáveis. Vocês compreenderam corretamente, disse ele com voz grave. A morte seria fácil demais, acrescentou. O esquecimento não serviria ao propósito divino. Foi então que Miguel, com um gesto da sua mão flamejante, revelou o verdadeiro tormento que as aguardava. Um pesadelo eterno, um castigo que transformaria sua essência de uma maneira irrevogável. Com um único gesto, Miguel as transformou em sereias, criaturas de beleza irresistível, condenadas a atrair aqueles que cruzassem seu caminho para a destruição, assim como elas haviam sido atraídas pelos anjos caídos. Assim como seduziam com seu brilho e encanto, agora o farão para sempre, proclamou Miguel. Mas nunca mais conhecerão o toque daqueles que amam. Nunca mais terão um lar. Ele fez uma pausa, permitindo que as palavras ressoassem na vastidão do céu. Os homens sentirão por vocês o mesmo desejo fatal que sentiram pelos anjos, apenas para encontrar a morte em seus braços. A transformação foi agonizante. O corpo humano de cada uma delas se distorceu e se fundiu em uma forma aquática. Suas pernas se transformando em caudas poderosas, suas vozes adquirindo qualidades hipnóticas, capazes de enlouquecer os homens. Seus olhos, antes brilhando com a promessa de amor eterno, agora refletiam apenas um vazio profundo e uma fome insaciável. Nama, agora uma sereia de escamas negras e olhos de prata líquida, gritou em agonia enquanto suas pernas se fundiam à cauda. Por quê? Por que não a morte? Miguel respondeu, sua voz solene como a voz do destino. Porque vocês escolheram ser a ponte entre mundos que deveriam permanecer separados. Em seu grande livro de registros, que brilhava com a tinta dourada que parecia ter vida própria, o arcanjo não apenas anotava ações, mas também as intenções por trás delas. Eva, ao menos, foi enganada pela serpente. Escreveu ele em suas observações, referindo-se às mulheres que estavam se entregando ao desejo proibido. Estas mulheres, ao contrário de Eva, abraçam o pecado com plena consciência do que estão fazendo. A decepção de Miguel era especialmente profunda em relação a Nama, uma sacerdotisa que fora instruída nas leis divinas desde a infância. Ela foi a primeira a se entregar aos encantos de Samiazá, o líder dos anjos rebeldes. Numa noite especialmente significativa, Miguel testemunhou uma cerimônia secreta no topo do Monte Hermon, onde 200 anjos, liderados por Azazel e Samiazá, selaram um pacto solene. Juraram abandonar o céu permanentemente para tomar esposas humanas. Miguel marcou aquele momento como o ponto de não retorno, a declaração final de rebeldia que exigiria uma resposta divina sem precedentes. Os nefilins, filhos dessas uniões profanas, cresceram rapidamente em tamanho e maldade, corrompendo tudo ao seu redor. Miguel frequentemente descia disfarçado, observando de perto a situação com horror. Ele se sentia abismado com a arrogância dos meio-anjos, que se consideravam superiores não só aos humanos, mas até aos próprios seres celestiais. Eles não respeitam mais as fronteiras entre os mundos, relatou Miguel ao Criador, sua voz carregada de um peso insustentável. E suas mães os ensinam a usar seus dons para dominar, não para servir. Foi então que a decisão divina foi tomada. O mundo precisaria ser purificado, e Miguel seria o executor dessa limpeza cósmica. O arcanjo desceu até Noé, na forma de um viajante comum, para avaliar se ainda restava algum humano fiel à causa divina. Encontrando em Noé a retidão necessária, Miguel guiou-o, em sonhos, na construção da arca que preservaria a vida em meio à destruição iminente. Enquanto isso, Miguel observava as esposas dos anjos, caídos, com um misto de pena e indignação. Algumas,
percebendo os sinais da catástrofe que se aproximava, tentavam desesperadamente extrair conhecimento angelical para salvar a si mesmas e seus filhos gigantes. Outras, já completamente consumidas pelo poder que haviam adquirido através de seus maridos celestiais, ignoravam os avisos da natureza, achando que estavam acima do alcance do julgamento divino. Elas tiveram suas chances, anotou Miguel em seu registro. Cada mudança no céu, cada animal inquieto, cada sonho premonitório que enviei. Tudo foi ignorado em nome do prazer e do poder transitórios. O arcanjo estava particularmente atento às 7 mulheres que se tornaram líderes entre as esposas dos anjos caídos, formando um conselho que orientava as outras em sua rebeldia. Essas seriam as primeiras a receber a sentença especial de Miguel. Quando as primeiras gotas da grande tempestade começaram a cair, o arcanjo desceu pessoalmente para enfrentar os anjos caídos. Com autoridade terrível, ele pronunciou: vocês serão acorrentados nas profundezas, onde nem luz nem companhia os acompanharão. Assistirão impotentes, enquanto tudo o que corromperam será lavado da face da terra. Para Azazel, que havia ensinado aos humanos os segredos das armas e da vaidade, Miguel reservou um castigo particular. Você, que ensinou os homens a matar e as mulheres a se enfeitarem para a sedução, será aprisionado no deserto de Dudael, sob rochas pontiagudas, na escuridão eterna. A Samiazá, o líder da rebelião, Miguel declarou: você, que corrompeu muitos com seu exemplo e liderou a queda, será acorrentado com vínculos invisíveis, suspenso entre céu e terra, testemunhando eternamente o que perdeu, sem jamais poder recuperá-lo. Para as esposas desses anjos, Miguel reservou palavras ainda mais duras. Vocês, que conheceram a luz e escolheram as trevas, carregarão um fardo especial. Sobreviverão para testemunhar as consequências de sua rebeldia. Nama, a mais orgulhosa e audaz das esposas, confrontou o arcanjo. Nós escolhemos o amor verdadeiro, em vez de regras arbitrárias. Desafiou, seus olhos ainda brilhando com a luz emprestada de seu marido angelical. Qual é o nosso crime, além de amar seres superiores aos homens? Miguel a encarou com olhos que queimavam como sóis gêmeos. Seu crime, filha de Eva, foi a arrogância. Supuseram que poderiam transcender sua natureza sem consequências. Amar não é errado, mas destruir a ordem da criação através desse amor é. Durante 40 dias e 40 noites, enquanto as águas subiam inexoravelmente, Miguel permaneceu vigilante, seus olhos nunca se desviando da catástrofe que estava prestes a consumir o mundo. Suas asas poderosas, ocasionalmente, projetavam sombras sobre a arca, garantindo a segurança dos escolhidos, enquanto o caos se desenrolava ao redor.